Um pedido de pensão deixa Zé Felipe de queixo caído. Virgínia exige um valor exorbitante que deixa o ex-marido e a família em choque. Preciso manter o padrão delas, diz a mãe das Marias e do José Leonardo. O que era para ser um acordo tranquilo se transformou em um embate de valores absurdos. Então já se inscreve no canal e mergulha de cabeça nessa história cheia de reviravoltas. A separação de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, dois dos nomes mais proeminentes no universo dos influenciadores digitais, parecia, à primeira vista, uma exceção à regra de divórcios conturbados entre celebridades. Nas redes sociais, onde a vida do casal era uma vitrine constante de momentos felizes e bem-sucedidos, o anúncio da ruptura foi tratado com uma aparente civilidade. Postagens neutras e um silêncio estratégico pareciam indicar um divórcio amigável, longe dos holofotes sensacionalistas. Ninguém imaginava, contudo, que essa calmaria era apenas a superfície de uma tempestade iminente. O gatilho para a explosão dessa crise veio com a primeira reunião, realizada em Goiânia, para discutir a pensão provisória das filhas. O que deveria ser um encontro protocolar e pragmático rapidamente se transformou em um campo de batalha. A equipe de advogados de Virgínia, com semblantes sérios, apresentou a Zé Felipe e seus representantes uma proposta que o deixou chocado e sem reação, um valor mensal de R$180 mil. Zé Felipe empalideceu. Para ele, aquele montante estava completamente fora da realidade. O ar na sala ficou pesado, cortado por um silêncio desconfortável que selou o fim da trégua. A reunião terminou abruptamente, marcando o instante em que a separação, antes discreta, transitava oficialmente para o universo jurídico, sinalizando o início de uma batalha legal e midiática que mudaria para sempre a percepção pública do ex-casal. Com a abrupta interrupção da primeira reunião, a disputa pela pensão das filhas de Zé Felipe e Virgínia Fonseca rapidamente escalou para uma batalha jurídica de proporções consideráveis. Ambos os lados não perderam tempo em reforçar suas defesas, convocando advogados de peso, especialistas em direito de família e em gestão de crises de imagem. A discrepância entre a imagem pública e a realidade nos bastidores se tornava cada vez mais evidente. Enquanto nas redes sociais o ex-casal mantinha mensagens enigmáticas e um silêncio quase ensaiado, nos escritórios de advocacia o clima era de batalha milionária. A equipe de Virgínia, munida de um dossiê robusto, apresentou em detalhes os custos mensais das filhas, que justificariam um montante de R$180 mil. A planilha incluía despesas com transporte escolar blindado, um quadro de 3 babás, viagens internacionais programadas anualmente e uma série de outras exigências que visavam manter o que consideravam o padrão de vida inegociável das crianças. Diante da lista, Zé Felipe reagiu com um misto de incredulidade e indignação, questionando: "Vocês estão falando sério?" No entanto, a tensão aumentou exponencialmente quando a primeira faísca da discórdia privada atingiu o pavio da imprensa. A informação de que a detalhada planilha havia sido fotografada por uma fonte interna e vazado para Sônia Abrão transformou o caso em um espetáculo público iminente. A colunista de celebridades, conhecida por sua perspicácia, começou a soltar pistas sutis em suas redes, atiçando a curiosidade do público e preparando o terreno para a explosão do escândalo que se desenhava. Com a escalada da disputa e os primeiros vazamentos na mídia, o cantor Leonardo, pai de Zé Felipe, entrou em cena. Visivelmente indignado com o valor da pensão, ele não hesitou em expressar sua incredulidade com uma frase que rapidamente se tornou um eco da opinião pública: "Isso é pensão ou financiamento de mansão?" Preocupado com a imagem pública de Zé, Leonardo ligou imediatamente para seu advogado pessoal, começando a articular sua influência e experiência nos bastidores para fortalecer a defesa do filho. A batalha de narrativas ganhou ainda mais força com o vazamento de prints de supostos trechos da planilha de custos de Virgínia, que circularam rapidamente em grupos de WhatsApp de influenciadores antes de chegarem às mãos de Sônia Abrão, resultando em uma nota enigmática publicada por ela. A reação do público foi imediata e polarizada. Amigos e outros influenciadores começaram a soltar indiretas, e a frase "quer manter o padrão" trabalha também viralizou, dividindo opiniões entre aqueles que apoiavam Zé Felipe e os que defendiam Virgínia. Em resposta a essa onda de críticas veladas, Virgínia, de forma sutil, curtiu uma publicação sobre responsabilidade, um gesto que foi amplamente interpretado como uma cutucada direta em Zé Felipe. Enquanto isso, nos bastidores jurídicos, as equipes se preparavam para o embate. A defesa de Zé Felipe compilava dossiês com comprovantes de gastos passados, buscando evidências de que os valores propostos eram excessivos. Paralelamente,
A equipe de Virgínia buscava pareceres psicológicos para justificar a necessidade de manter o padrão de vida das filhas, argumentando que qualquer redução brusca poderia impactar o bem-estar emocional das crianças. A tensão no caso Zé Felipe e Virgínia atingiu um novo patamar quando Sônia Abrão publicou nos stories a frase enigmática: "Recebi um áudio, se eu soltar muda tudo." O anúncio gerou um alarde imediato na mídia e nas redes sociais, com especulações sobre o conteúdo bombástico. Enquanto Virgínia mantinha uma rotina de vídeos leves, aparentemente alheia ao burburinho, Zé Felipe simplesmente sumiu das redes sociais, um claro sinal do impacto que a ameaça de vazamento estava causando. Fontes próximas ao ex-casal revelaram que o áudio em questão continha falas polêmicas de Zé Felipe sobre os gastos de Virgínia, incluindo a frase incisiva: "Isso aí não é pensão, é repassar o custo da vida dela inteira." Sônia Abrão, para aumentar ainda mais o suspense, afirmou ter validado a autenticidade da voz com um perito, elevando o risco de um escândalo público sem precedentes. A reação da equipe de Zé Felipe foi imediata, mas contida. Emitiram uma nota curta, focada na proteção das filhas, e ameaçaram acionar a justiça caso o áudio fosse divulgado. Paralelamente, surgiram rumores de que Virgínia considerava entrar com uma ação paralela por danos morais caso o conteúdo viesse à tona. O diálogo direto entre Zé Felipe e Virgínia cessou completamente, transformando a comunicação em uma troca fria e formal mediada apenas pelos advogados, solidificando um clima de guerra gelada que pairava sobre o ex-casal e suas respectivas equipes. Diante da crescente pressão midiática e da iminente ameaça do áudio, a equipe de Zé Felipe decidiu que era hora de mudar a estratégia e contra-atacar judicialmente. Um novo e significativo documento foi protocolado no Tribunal de Justiça de Goiânia, solicitando que a pensão fosse arbitrada com base em valores médios de mercado para o bem-estar infantil. Para dar solidez à proposta, anexaram uma planilha comparativa detalhada, contrapondo-se à apresentada por Virgínia. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está escutando essa história. E fica até o final porque o que o Zé fez mudou todo o rumo da história. O que surpreendeu a todos, no entanto, foi a inclusão de um documento escrito à mão por Zé Felipe, uma carta do pai. Nesse texto tocante, Zé Felipe reafirmava seu amor pelas filhas, pedia justiça e que a decisão judicial considerasse a estabilidade emocional de todos os envolvidos, não apenas a financeira. A nova proposta sugeria um valor de R$90 mil mensais, um montante que, segundo ele, cobriria todas as necessidades essenciais das filhas, incluindo escola de qualidade, plano de saúde premium, alimentação, transporte seguro e gastos eventuais, além de garantir visitas livres e restritas. A atitude emocional de Zé Felipe surpreendeu Virgínia, que ficou visivelmente abalada ao ler a carta, um gesto que contrastava fortemente com a frieza das negociações anteriores. Esse toque pessoal a fez cogitar a possibilidade de sentar com o ex-marido para resolver a questão fora de uma audiência formal. Embora os advogados de Virgínia pedissem tempo para analisar a nova proposta, admitiam que a aproximação emocional poderia, de fato, abrir um caminho para a conciliação. O objetivo de Zé Felipe, ao fazer esse movimento, era claro: evitar que a disputa saísse de controle, preservar sua imagem pública e, acima de tudo, proteger as filhas do desgaste de uma batalha prolongada na justiça e na mídia. Mesmo com a inesperada carta do pai de Zé Felipe abrindo uma fresta para a conciliação, o embate judicial continuava a seguir seu curso. A terceira vara de família de Goiânia emitiu um despacho solicitando sigilo absoluto sobre o processo. Embora fosse uma medida comum em casos envolvendo menores, a decisão chegava tarde demais para conter a torrente de informações que já havia inundado a opinião pública. A internet, em sua dinâmica implacável, já havia formado seus próprios tribunais, com fãs fervorosos tomando partido e resgatando vídeos antigos e publicações como provas a favor ou contra os envolvidos, alimentando a narrativa de ambos os lados. Para fortalecer ainda mais sua posição, a equipe de Virgínia, prevendo a iminente audiência de conciliação, preparou um novo laudo técnico de uma psicóloga infantil. O objetivo era reforçar o argumento de que uma mudança drástica na rotina e no padrão de vida das filhas poderia gerar traumas psicológicos, justificando assim a manutenção dos valores propostos inicialmente. Paralelamente, Zé Felipe, em um show recente, apareceu visivelmente abalado. Sua fragilidade emocional alimentou rumores sobre o peso do processo em sua vida pessoal, embora ele insistisse que o problema não era com o bem-estar das filhas, mas sim com os números exorbitantes. Com o cenário estabelecido,
o juiz marcou a próxima audiência de conciliação. Apesar da tentativa de aproximação emocional de Zé Felipe, o consenso geral era que um acordo rápido e definitivo ainda parecia improvável, dadas as profundas divergências e a complexidade do caso. A carta do pai de Zé Felipe, com sua inesperada carga emocional, surtiu um efeito notável em Virgínia. Pouco depois de tomar conhecimento do gesto do ex-marido, ela publicou em suas redes sociais uma foto com as filhas no jardim da mansão em Goiânia, segurando um terço, acompanhada da legenda "Deus conhece meu coração". A mensagem, carregada de simbolismo, foi amplamente interpretada como um sinal de mudança em sua postura, indicando uma disposição para abrandar a tensão e buscar uma solução mais pacífica. Esse novo ambiente de conciliação pavimentou o caminho para uma crucial reunião de conciliação prévia que aconteceu com os advogados de Zé Felipe e Virgínia, mediada pelo juiz da Terceira Vara de Família. O clima, diferente das tensas reuniões anteriores, era visivelmente mais calmo, com ambas as partes demonstrando uma abertura para o diálogo. Como resultado desse encontro, foi alcançado um acordo temporário estabelecido por 90 dias. Durante esse período, Zé Felipe se comprometeu a pagar os R$90 mil mensais que havia proposto em sua carta, enquanto a equipe de Virgínia se encarregaria de ajustar os custos apresentados inicialmente e elaborar uma nova planilha detalhada. Além do acordo financeiro provisório, um passo fundamental para a pacificação foi a criação de um canal direto e exclusivo de comunicação, mediado por psicólogos. Esse canal foi pensado para que Zé Felipe e Virgínia pudessem discutir diretamente assuntos relacionados à guarda, visitas e todas as decisões importantes sobre as filhas, evitando assim futuros conflitos e, crucialmente, a exposição midiática. A iniciativa marcava uma virada na postura do casal, priorizando o bem-estar das crianças acima da disputa pessoal. Com o acordo temporário de pensão e a criação do canal de comunicação mediado, o caminho para uma trégua entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca começou a se solidificar. Um dos momentos mais simbólicos dessa nova fase aconteceu nos corredores do tribunal, após a audiência de conciliação. Zé Felipe e Virgínia se encontraram por poucos minutos, uma cena que ninguém esperava. Trocaram algumas palavras em voz baixa, e Zé Felipe, visivelmente mais aliviado, proferiu uma frase simples, mas carregada de significado. "Vai ficar tudo bem, eu prometo." Virgínia, por sua vez, apenas acenou com a cabeça, um sinal silencioso de que estava disposta a acreditar na promessa. Após esse encontro breve, mas significativo, ambos retomaram suas rotinas, porém com uma notável mudança em seu comportamento público. Zé Felipe tornou-se mais reservado nas redes sociais, diminuindo a frequência de suas aparições e postagens. Virgínia, acompanhando o tom, também reduziu o volume de seus conteúdos, optando por uma abordagem mais discreta e menos exposta. Paralelamente, uma decisão crucial veio de Sônia Abrão. Após conversar com um dos assessores de Virgínia, a colunista de celebridade surpreendeu a todos ao decidir não publicar o áudio que prometia ser explosivo. Essa escolha foi um divisor de águas, contribuindo significativamente para não inflamar novamente a crise e permitindo que o processo de pacificação seguisse seu curso, longe dos holofotes sensacionalistas que haviam dominado as semanas anteriores. A paz, antes inatingível, começava a se desenhar nos bastidores. O caso entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca, que parecia fadado a se transformar em uma guerra pública sem fim, encontrou, contra todas as expectativas, um caminho para a paz. A disputa que dominou manchetes e redes sociais, revelando os bastidores de um divórcio de celebridades, culminou em um desfecho que priorizou o bem-estar das filhas acima das mágoas e ressentimentos pessoais. É importante ressaltar que este não foi um acordo definitivo, nem tampouco uma reconciliação completa do casal. As feridas causadas pela intensa batalha legal e midiática ainda permaneciam abertas, e a relação entre Zé Felipe e Virgínia continuaria a exigir esforço e mediação. No entanto, o que prevaleceu foi um profundo respeito pelo vínculo familiar e o desejo mútuo de proteger as crianças do desgaste de um conflito prolongado. A história de Zé Felipe e Virgínia se encerra com uma mensagem clara. Mesmo em meio à complexidade de uma separação de alto perfil, e apesar dos erros e das mágoas que inevitavelmente surgem, é possível encontrar um terreno comum. A decisão de buscar um acordo, de estabelecer um canal de comunicação mediado por psicólogos, até mesmo o gesto de Sônia Abrão em não publicar o áudio explosivo, foram passos cruciais para transformar uma potencial tragédia pública em uma lição sobre a importância de colocar as necessidades dos filhos em primeiro lugar. O casal,
Apesar de seguir caminhos separados, demonstrou que, no fim, o que ambos realmente desejam é ver suas filhas felizes e seguras. A paz, ainda que frágil, tornou-se possível, focada no futuro das crianças e no respeito mútuo. E assim, chegamos ao fim de mais uma história, que nos mostrou que, mesmo nos cenários mais desafiadores, o amor e o bem-estar dos filhos podem guiar o caminho. Se você se emocionou com essa jornada de altos e baixos, de conflitos e superações, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que toca a alma. Curta este vídeo para espalhar essa mensagem de esperança e compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre os laços que nos unem. Juntos, podemos construir um espaço de empatia e compreensão.